Seja muito bem-vindo a 2024! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Marcos Ferri e eu estamos aqui em mais uma quarta-feira, primeira quarta-feira de 2024. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido um excelente Réveillon, uma excelente passagem de ano, assim como nós. Marcos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gilmárcio. Bem-vindo a 2024, você e a você também. Muito bem-vindo, muito bom dia. E, como sempre, quarta-feira, nós aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre gestão e sobre desenvolvimento humano também. Logo, logo nós vamos ter temas desses também. Se prepare. É isso aí, já fizeram um planejamento para este ano, já está na hora agora de colocar em prática, né? Agora já é Agora 2024. Agora é colocar prática, é ação. Porque esquece planejamento foi lá planejamento, atrás. esquece planejamento, vídeo de planejamento agora, outubro desse ano, volta tudo de novo, vídeo Isso de aí. planejamento. Mas agora está na hora da execução. Não vamos Exato. matar ninguém agora não, tá? Calma. Espera. Nós vamos executar, vamos colocar em prática todo o nosso planejamento, todas as nossas estratégias. E aí entra o nosso tema de hoje: estratégias de vendas. Exatamente, mais uma Ter- estratégia de venda. Terceira estratégia de vendas para você colocar em prática. Gil, por que tantas estratégias de vendas? Porque depende muito do quê? De qual produto que você tem, qual ticket médio do seu produto, do seu serviço e também da sua equipe comercial. Sem dúvida nenhuma. Cada tipo de negócio, de empresa, de produto ou de serviço tem uma técnica que se adapta melhor, ou até mesmo você pode fazer uma junção de técnicas e adaptar para o seu negócio. E é por isso que a gente vem trazendo algumas técnicas diferenciadas, as mais atuais, e a de hoje, inclusive, é uma técnica muito usada para high ticket, para tickets mais elevados. Então, acompanhe hoje o GFcast, que nós vamos trabalhar com spin selling, técnica de spin selling. O Exatamente. que é essa técnica? É uma técnica, particularmente é uma técnica assim que já nós utilizamos aí alguns dos nossos produtos. Sim, Por sim. quê? Produtos high ticket, quando nós falamos em cursos, por exemplo, um curso de Mentorias mais. harmonização, curso de harmonização corporal, harmonização facial, que Uhum, tem um custo mais elevado, sim, pós-graduação, tudo, essa técnica aqui, encaixa ela perfeitamente. encaixa e é executada assim, de forma muito tranquila, que É. é bem prático mesmo, bem assertiva e também não só nos cursos, né? Como em alguns procedimentos, por exemplo, quando vai falar procedimentos odontológicos, Sim, médicos, agora, por exemplo, né? Estamos passando por reformas na nossa nova sede. em Pedreiro, breve, em breve. pedreiro também está usando essa técnica, tá? Pedreiro, Muito bom. pessoal da construção civil, eu já dou uma dica, ó. Essa técnica para vocês Uhum. vai ser melhor do que só passar orçamento. Passou orçamento porque ó, o ticket tá alto, tá? Ô, Sim. luxo! Tá feio o negócio. É, pessoal da área da construção tá enfiando a faca, meu. Então, o médico enfia o bisturi, o pessoal da construção tá enfiando faca Ou mesmo. a pá de A pá de pedreiro, né? pedreiro, nossa senhora! Mas ó, tá na hora de mudar a técnica de vendas, porque a técnica de vendas tá aquela técnica ainda antiga, Sim, e só por isso que a gente sente dessa forma, como se estivesse enfiando a faca. é isso aí. É, você fala assim, meu, mas peraí, tá não desmerecendo a função, mas dentro das funções você fala assim, mas não traz um valor agregado. A A gra- proposta única de valor deles está baixa Exatamente. pra A grande caramba. questão é, a gente tem essa percepção? Vamos pensar a gente como cliente. A gente tem a percepção desse valor? E aí, quem é o responsável de passar essa percepção É o empresário. é o empresário, É a empresa, é o o empresário, o vendedor, vendedor.
O Exatamente. profissional liberal Exatamente. e essa proposta de valor, como que ele está passando? Exato. Normalmente não passa. Por isso a sensação de que estou pagando caro. Nossa, e olha, eu vou falar em breve, vocês vão ver a nossa nova estrutura, e na nova estrutura, essa percepção é muito real. Você conversar Uhum. com alguns profissionais, um profissional me passou um orçamento, para que ele passou o orçamento, eu falei, caraca, mas tudo isso? E aí comecei a avaliar outros profissionais. Esse profissional, o primeiro que passou foi o mais caro. Uhum. No final, é ele que está executando, Olha só. é ele que está executando a obra. Por quê? Porque foi o que passou, dentre todos, Uhum. foi o que passou maior segurança. Hum. Não foi nem que passou maior qualidade, não Mas a foi o que a confiabilidade ficou confiabilidade mais aparente nele. aparente nele. E pessoal da construção civil, dica, comecem a assistir o nosso GFcast, porque proposta única de valor. Aconselho vocês pegarem na descrição do vídeo aqui, ó, vai lá, dá uma olhada. E você também que as pessoas acham que o seu serviço é caro, proposta única de valor. Vai lá para dar uma olhadinha nisso daí. A minha sugestão é pega Todos os depois episódios. todos os episódios, sem dúvida, Todos os episódios. maratona. Mas especialmente os de dezembro, que a gente veio trabalhando um pouco de estratégia de marketing, vendas, o Aidala, para quem assistiu. Depois a gente falou de proposta única de valor. E depois a gente começou já a entrar em vendas consultivas, o Círculo Dourado, que é uma outra estratégia legal. E agora a gente veio trazendo aqui. Então, você tem alguns episódios bem interessantes que você pode construir uma maneira diferente de você entregar o seu valor. A proposta única de valor é algo muito interessante porque é onde você estrutura toda a empresa, então, ou seja, toda a equipe funcionando como um time para mostrar esse valor. Por isso é que a gente chama de proposta única de valor. E olha, eu fiquei assim, eu fiquei no final aí de 2023, dezembro, ficamos fazendo alguns orçamentos e foi bem engraçado Uhum. que nós estávamos discutindo proposta única de valor, técnicas de vendas, tudo, e as pessoas, você começa a avaliar, você começa a Sim. ver, você fala assim, nossa, olha só, como que poderia te entregar o mesmo preço Uhum. com maior valor. E É. você não ia sentir A pagar. sensação é, poxa, eu estou ganhando mais. É isso aí. Eu tô recebendo mais do que eu Do que eu estou estou pagando. pagando. Exato. E muitas vezes, muitos profissionais passaram valores assim, e na hora da conversa, e aí tem o conhecer o produto. É essencial, né? É, começa a partir daí, né? Começa a partir daí. E muitas vezes a pessoa não conseguia passar o produto desejado. Olha só. Passava um valor, só que assim, nós estávamos pedindo algumas técnicas para poder estar realizando, Uhum. tanto na questão de piso, Sim. alvenaria, e já tinha pesquisado, eu já tinha estudado todo o assunto. Eu estava estudando até como fazer, só para terem uma ideia. Então, eu já sabia como que era o processo, já sabia qual técnica ou quais técnicas que eu queria utilizar. Sim. E aí, a pessoa que ia fazer a avaliação, fazer o orçamento, a hora que você passava, ela gaguejava de um tanto oratória, comunicação, expressão corporal e verbal. Perfeito. Perfeito. Ela gaguejava de um tanto, ela enrolava de um tanto, que a hora que ela passava o valor, eu falava, meu, ele vai Não assistir vale vídeo de jeito ele nenhum. vai assistir vídeo no YouTube para poder E vai testar aprender comigo, e vai testar comigo. E tá cobrando o mesmo que um o rapaz que profissional. passou um valor mais alto, ele falou assim, eu tenho uma equipe que faz isso, tem uma equipe que faz isso, ele faz assim, assim, assim. Uhum. Ele foi o que passou melhor segurança. Perfeito. Então, dica para o pessoal da construção civil aí,
por pessoas que estão usando o serviço, comece a assistir o GIF Cast, que vai ajudar bastante também essa turma de profissionais a melhorar a sua proposta e ter um valor mais assertivo. Sem dúvida, Não sem é nem dúvida. cobrar mais barato, não, tá? O valor que está cobrando, mas é entregar um valor melhor. Quando a gente fala de preço e de valor, são coisas distintas. Acabam sendo confundidas, mas são coisas distintas. Valor é aquilo que você entrega e preço é aquilo que a pessoa paga. É. Então, o seu preço está alto, significa que a pessoa não está vendo o valor do seu produto ou serviço. Se o seu preço está baixo, na percepção dele, significa que ele está vendo mais valor do que ele está pagando. E lógico, na hora de precificar o seu produto ou serviço, tem que ser feito da maneira adequada, tá? Não é olhar assim, todo mundo cobra assim, eu vou cobrar também. Isso não é precificar, tá? Então, a gente vai abordar em precificações aí, tá? algum episódio aqui um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre precificação. E fazer precificação é fazer conta. Então, todas as minhas despesas, todos os meus custos são envolvidos na hora de precificar o meu produto ou serviço. E aí sim eu vou comparar com o concorrente para saber se eu estou dentro do mercado. Porque senão, se eu tiver com o meu preço muito lá em cima e o mercado muito aqui embaixo, eu posso ficar fora do mercado. Mesmo com uma entrega de valor adequada, eu posso estar fora. Mas se você entregar um valor diferenciado, às vezes essa diferença ela é até justificada. A diferença, sim. A questão é você estar fora do mercado. Fora do mercado, Aí... Então, imagina, por exemplo, vou comprar um terno. Eu tenho um terno de R$10.000. E eu tenho ternos, todos os outros, em torno de 1.000. Então, eu estou muito fora. Entregando o mesmo tipo de tecido. Exatamente. O mesmo então, tipo por mais de que eu entregue valor tal e tudo mais, eu estou muito fora. Agora, não. O meu é 5.000. Os demais em torno de 2. Então, o que eu entrego a mais, a qualidade do atendimento, tá? Não do tecido, porque todos podem ter a mesma qualidade do produto, que é a obrigação, aliás, né? A gente tem um diferencial, a gente tem um alfaiate dentro para fazer os ajustes, faz tudo personalizado e tudo mais, e aí eu consigo ter entrega de valor que justifica essa diferença maior. E aí tudo bem, mas eu estou dentro do nível de mercado. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de precificar exatamente por isso. Poxa, mas eu vou trabalhar um high ticket, um ticket mais elevado. Show de bola. Qual é a técnica que eu vou usar para mostrar o valor que eu tenho? Então eu já defini minha proposta única de valor, mas qual a técnica que eu vou mostrar isso daí para o meu cliente? Para que ele entenda. É uma dessas. É uma dessas. É fantástica. Fantástica. Então vamos começar agora. Vamos começar direto nisso? Vamos começar direto nisso. Que diabo que é esse spin selling, que né? É esse spin Parece selling? que é um procedimento de estética, né? Spin selling já me vem lá da química, spin, polo para cima, para baixo, aquela setinha. Você fala que você também não lembrou disso daí. Na hora que falou spin menos, mais, nossa senhora, Jesus amado. Eu lembrei agora, já vi até a cara do meu professor de química. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. Eita. Ele tem umas figuras. Esse professor de química era uma figura. Bem legal ele. E o spin era aquele da química, mas não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver. Spin, na verdade, é um acrônimo que está sendo usado. E ele significa o quê? Situação, aí problema. Vocês vão entender o que significa tudo isso, tá? Situação, problema, intensificação e necessidade de solução. Pô, mas é só isso? Sim. Agora, como eu aplico isso? Fazendo perguntas para que o nosso cliente, o nosso prospect ainda, né? Ele caminhe dentro do spin. Então ele vai sentindo a situação que ele está, o problema que ele está alcançando com aquilo. Aí depois, se ele não solucionar esse problema, vai intensificar, vai chegar num ponto que pode acabar com tudo. E aí, qual que é a solução que a gente vai ter para ele? A necessidade de solução. O nosso produto.
o nosso serviço. E aí é o ponto que ele já comprou, aí a gente só fala assim, tá aqui, ó, eu tenho isso. É aquela famosa técnica. Ué, mas hoje tá difícil aqui, hein? Jesus amado, agora sim. Começando o ano, parece que bebeu todas no final do ano aí. Réveillon foi bom, hein? Réveillon foi bom, ainda tá com álcool na corrente sanguínea ainda. Jesus amado. Ô, tá errando aqui um, dois, três? Já não sabe mais contar? Maldade isso. Então, vamos pensar assim. Então, é uma técnica onde você vai conduzir a conversa através Exatamente. de perguntas, Perfeito. perguntas norteadoras que vão te ajudar a mostrar a situação que a pessoa está, A gente, pensando sempre mostrar a assim, o situação, vendedor ele está conduzindo vamos pensar o assim, pensamento do cliente. exato, exatamente, Você vai conduzir o pensamento do cliente. Você vai deixar o cliente pensar. exato, é exatamente esse o ponto. Quem vai, quem vai chegar à conclusão que ele precisa do seu produto É o próprio é o cliente, próprio cliente. exatamente, Técnica de persuasão. essencial. É essencial para isso. Na comunicação, técnica de persuasão, ela vai, dentre algumas partes da técnica, ela vai trabalhar essa parte. Para quem já conhece um pouquinho mais, né, de técnica de vendas, para quem conhece de treinamentos e tudo mais, você usa muito técnica de rapport também. Rapport. Vixe. Conexão nesse momento é extremamente importante. Extremamente, extremamente. E aí você vai começar então com perguntas, com certeza abertas, Sim. objetivas, com foco direto, Objetiva que é levar para aquela condução que a gente que quer, a gente deseja. mas perguntas abertas para conduzir nisso. Isso. Então, como que a gente começa? E o próprio Spin ele já dá esse caminho. O primeiro S é de situação. Então, qual a situação do cliente? Se a gente já fez a lição de casa, vocês lembram lá atrás que a gente falou de conhecer o nicho e tudo mais? Então, eu já tenho uma noção já. Eu já sei quem que é o meu cliente ideal, De como que ele forma está. genérica, eu já sei dele, Ele o já que sei ele quais são as gosta. dores, quais são os Exatamente. problemas dele. Mas aí eu preciso saber especificamente aquele. Então eu começo a conduzir as perguntas para saber dele. Então, especificamente ele. Então, se eu trabalho com treinamentos, eu vou fazer perguntas que me levam para o treinamento. Se eu trabalho com roupas, eu vou fazer perguntas conduzindo para roupas. Se eu trabalho com pós-graduação, educação e tudo mais, curso de graduação que seja, Graduação, né? pós-graduação. Também. Então, não importa qual o produto ou serviço, você vai conduzindo para isso. Mas lembra, isso aqui se adapta melhor para high ticket, tá, pessoal? Quando o ticket é mais baixo, você não vai ter uma estrutura tão elaborada assim, não tem essa necessidade. Até mesmo porque quando você tem um ticket mais baixo, tem muita compra por impulso também, Sim, né? sim, sem dúvida. Tickets mais altos é difícil a pessoa comprar por impulso. A pessoa tem que estar convencida a comprar, Exatamente. né? Então, E é esse o processo que o Spin faz. que o processo do spin é nessa situação, é fazer com que a pessoa esteja convencida que ela precisa daquele produto naquele momento, naquela hora. Exato. Então, quando você pensa em situação, vamos pensar em situação, é mapear como que a pessoa está naquele momento. É a situação atual dela. Então, começa a perguntar exatamente isso. Poxa, por exemplo, vamos falar de treinamento. Então, a gente tem o Rota para o Sucesso, que trazem treinamentos para o pessoal das clínicas de estética, o pessoal da área da saúde que quer trabalhar com estética. Então, a gente começa a fazer as perguntas. Poxa, como é que você já está nessa área? Você já está trabalhando com a estética? Já atua na área da estética? Você tem equipe? É só você? Você tem outras atividades também? Quais as técnicas normalmente que você aborda? Quais são os procedimentos que você já realiza? Você foca muito mais no corporal, no facial? Quais são as áreas que você atua? Você tem, você tem uma equipe de vendas? Você tem uma equipe de marketing?
Então, são situações que a pessoa está ali Exatamente. passando. São perguntas para a gente entender a situação atual dela. Com essas perguntas, a gente já sabe qual é o nosso produto. Ah, é treinamento. A gente quer que ela cresça profissionalmente para ela transformar a clínica dela num negócio de sucesso. Uhum. Poxa, se eu sei que é isso e eu estou vendo que ela trabalha sozinha, eu estou vendo que ela tem uma situação assim, ela tem uma situação assado, e aí eu começo a ver problemas. Então, já vou para o Cada, P do SPIN. para cada situação, ou para algumas situações, você tem alguns problemas. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. A pessoa trabalha sozinha. Ela trabalha sozinha. Qual é o problema dela trabalhar sozinha? Um problema é questão de segurança. É um problema. É um problema. É um problema, é um exemplo de problema, Ela sem tá dúvida. sozinha, ela tem um problema de segurança. Porque se Uhum. tiver alguém ali, como que vai estar a segurança? E se ela ficar doente? Como que vai atender os clientes dela? É Exatamente. um outro problema. É. Então, E aí a ela- gente faz as perguntas exatamente assim. E quando você fica doente, como é que funciona o atendimento? Como é que funciona a quem, sua rentabilidade? quem que atende para você vai atender? Quem que está Na na sua, sua ausência? exatamente. Na sua clínica, a hora que você está dentro lá fazendo um atendimento e toca a campainha, como é que Como funciona? que funciona? Quem que Então, faz, quem que faz esse gerenciamento? exatamente. Se você acordar com dor de cabeça, que tá aquela dor de cabeça insuportável, que você não consegue levantar da cama, enxaqueca, quem que vai atender os seus clientes do dia Ou pelo menos falar com os pacientes para remarcar. para remarcar? Então você vai pegar agora o que? Situações que vão gerar problemas. Exatamente. Então a gente, na situação, a gente entendeu o que que ele está passando e aí a gente começa a colocar os problemas ali. Por Problemas quê? que podem ter decorrente aquelas situações. Sim, a gente e aí é o ponto, a gente tem que ser inteligente para pegar isso aqui, as perguntas são estratégicas, né? Então a Uhum. gente vai entendendo a situação para que a gente já sabe que dessa situação tem esse tipo de problema. E a gente vai conduzindo para a pessoa entender que, poxa, eu fazendo desse jeito eu tenho problemas. Ela Eu pode tenho até realmente ela pode problemas. não ter passado, mas ela tem que entender que Sim, ela vai entender na forma que você está conversando, ela vai entender que aquela situação, se acontecer um detalhe, gerou um grande problema para ela, que isso. muitas vezes vai afetar diretamente a rentabilidade e E esse daí a gente já está indo já para o I, então, que é o intensificar. mas é o que, assim, que ela vai ter que entender, você vai ter que, na hora que você está mostrando os problemas, ela vai estar olhando aquele problema e falar, uau, isso daí pode realmente me gerar É. algum problema lá na frente. Normalmente, a gente trabalha na parte do problema aqueles que já têm, que já costumam acontecer. Quando a gente vai para o I, que está meio que ligado em algum momento, pode acontecer da gente fazer os dois ao mesmo tempo, o P e o I. E aí a gente vai intensificando aquilo. Poxa, mas e se de repente você precisar, se é a mulher, por exemplo, se você ficar grávida, como é que você vai fazer, tal? Não vai ter renda nesse período, né? Você tem que sair por uma consulta médica. Você não vai atender? Você Na quer fazer uma. consulta é o problema, mas e se ficar, por E se exemplo, você se ficar tiver um internada? acidente e ficar internada? Ficar internada. Exatamente. Então você intensifica o problema que a pessoa já tem. Aí a pessoa vai começar a entender, puxa, realmente. Lembra, a gente está usando o nosso exemplo do Rota para o Sucesso, tá? Cada um vai adaptar segundo o seu produto, segundo o seu serviço. Bom, aí o que acontece? Poxa, eu estou vendo que, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver isso. Quando a gente intensifica, a pessoa já começa a ficar assim, poxa, Angustiada. eu preciso resolver. E a gente começa a trabalhar a necessidade de solução. Poxa, se você achar um meio de aprender sobre essas coisas, de você aprender a como conduzir uma equipe de colaboradores para eles trabalharem da maneira que você faz, tal, não sei o que mais, para continuar a clínica tendo a sua cara, mas sem você estar lá diretamente.
Se você, nesse caso de doença ou de precisar ficar internada, a Tem um, clínica continua a clínica funcionando. continua funcionando com profissionais qualificados, com profissionais fazendo os mesmos procedimentos que você Exatamente, faz, na mesma qualidade, obtendo os mesmos resultados, exatamente. não mudando o quê? A Poxa, rentabilidade do seu negócio. nem vamos chegar no caso de doença ou acidente, mas e se você quer resolver tirar férias? A clínica continua funcionando e entrando dinheiro. Faz sentido para você alguma coisa nesse sentido? Faz sentido para você aprender e transformar a sua empresa dessa forma? A pessoa já começa a falar, poxa, não, realmente faz. É interessante. E aí a gente vai conduzindo na necessidade de solução. Tem alguns casos que eu já acompanhei que a pessoa chega e fala assim, pô, se tiver um negócio assim, eu já compro agora. Compra agora, então tá Então bom, tá, então passa o cartão. tá aqui, ó. Pode passar, empresta o cartão aqui que tá aqui o meu Você percebe que produto. a gente não precisa conduzir, falar para a pessoa, ó, você não quer comprar meu produto que é assim, 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 assim? A Não pessoa já explicou o produto. entendeu o que é. Por quê? Porque lembra quando a gente estava falando de venda consultiva, até mesmo do Círculo Dourado, que a gente estava falando que a gente trabalha na necessidade do cliente? A condução pelo spin selling, a gente vai trabalhando exatamente a necessidade dele. Você tá trabalhando a necessidade gerando a solução. Exatamente. Então a gente coloca, e você comentou, né? De conhecer o produto ou o serviço. É essencial. Como é que eu vou levar a solução para ele se eu não sei o que o meu produto faz? Se você precisa obrigatoriamente, aí eu vamos pegar na construção Lá na civil. construção. Lá na construção Tá civil. vivendo isso no dia a Tô dia, né? vivendo isso no dia a dia. Agora dá aquele negócio, você está naquela loucura de construção, reforma. Não, é uma vida louca isso. A pessoa chega, qual era a minha situação? Eu precisava fazer uma reforma. Uhum. Agora, imagina, por exemplo, se em vez de você, eu sei que você está fazendo uma reforma, eu sou um empreiteiro, então eu sou uma construtora. E você está procurando pedreiro, está procurando encanador, pintor, tal, não sei o que mais, tudo separado. Aí eu chego lá, poxa, Gilmar, eu estou vendo que você está fazendo aí a reforma, tal, não sei o que mais. O que que vai ser aí? Como é que vai ser? Qual é a situação, tal? Você vai ter que fazer muita mudança no seu imóvel. Vai ter que fazer isso, isso, isso. Perguntas de situação, percebe? Aí eu começo a trazer o problema. Poxa, Problemas. aí quando você esteve pesquisando sobre encanador, né, o pessoal te deu uma solução adequada, te deu o prazo. Você confia que eles vão te entregar Vai no te prazo entregar no mesmo? prazo. Você tem prazo para resolver isso, tal, não sei o que Como tá? mais. E o Como- eletricista, tal, você sabe? Será que eles vão se conversar para não ter problema de Vem repente, os dois uma tubulação elétrica cruzar com a tubulação de água? que quase não teria esse problema, né? E aí, o Gilmar já vai começar a pensar, poxa, mas caramba, e não sei o que mais, será que eu vou ter que preocupar com tudo isso? E aí eu começo a intensificar. Poxa, imagina uma situação que cruza isso daí, aí de repente dá um vazamentinho qualquer, aí dá um curto-circuito, você não vai ter uma clínica de estética e queimar os seus equipamentos. Imagina que não deve ser barato, é? E como que tá a sua vida? Tá super tranquilo? Você tá com tempo para Só para cuidar buscar? disso? Você está com tempo para cuidar desse profissional? Exatamente. Para Para gerenciar ficar se de ele, olho. se ele chegou, se ele foi trabalhar, se ele não foi trabalhar. Você está preparado para, de repente, atrasar a sua inauguração, se de repente ele atrasar? Ele atrasar? Se o material Vale a não pena para chegar, você? se o material não chegar, você já pensou se tiver alguém para cuidar de tudo isso para Aí você? você já está indo para a necessidade de solução. Você já pensou se tiver alguém para cuidar de tudo isso de você? Para você, eu sei que você trabalha pra caramba, tá? Não sei o que mais, tem a clínica, tem a academia. Se de repente você tiver uma pessoa que conduz tudo isso para você E e te entregue te assina um pronto. contrato com um prazo estipulado e te paga multa ainda se atrasar. Faz sentido para você dessa forma? Você ficar tranquilo e ainda assim com o prazo, e se de repente tiver algum tipo de problema, você ainda vai ser indenizado pelo problema? Faz sentido para você? Não só faz sentido, mas se tiver alguém aqui, ó, fica à vontade. E aí, percebeu? Já fechou. Você fecha.
Por Você, quê? Poxa, mas vai ter aquela choradeira de preço? Claro, pô, todas as negociações têm. Só que, como ele já entendeu o valor, o eu não preço, vou. ele vai trabalhar custo-benefício. Eu vou. Então, mas o eletricista falou que ia me cobrar 1.000. Ah, Na mas realidade, aqui o pacote todo, com todo o benefício que eu vou te dar, com toda a tranquilidade que eu vou te dar, vai ficar X. você muitas vezes vai negociar forma de pagamento. Uhum. Você tira a negociação Do do preço, preço para forma de sim. pagamento. E isso daí eu falo porque assim, muitas vezes Aí a nós gente já cai na utilizamos, técnicas de fechamento. muitas vezes nós utilizamos essas técnicas nos Sim, cursos. sim, Quando a gente utiliza essa técnica no curso, o que mais entra na técnica de fechamento não é você trabalhar preço, sim. desconto, preço. Uhum. É, Muitas vezes é ajustar a parcela sim, na negociação. E a pessoa ela entende o valor, é. a hora que você passa o preço para ela, ela fala: Uau, só isso? Uhum. Pelo que você entrega? É igual você falou: Olha, Exatamente, eu vou entregar no prazo e se não entregar, eu vou te pagar uma indenização. exatamente. Você está dando um diferencial, a pessoa fala, tá, beleza, eu não vou nem discutir o preço. Eu Uhum. vou discutir o quê? Como encaixar no meu fluxo de caixa. Perfeito. É isso aí. A maior parte das pessoas vão discutir em cima disso. Tá vendo? Ó, técnicas de fechamento também você tem aqui no GIFcast. E isso daí você fala assim, olha, como que você pode até argumentar, olha, eu não consigo mexer no preço porque Uhum. eu estou te dando uma garantia Sim. de prazo. O que ficaria melhor para você no fluxo de pagamento? É. Ou até de repente o seguinte, a pessoa fala assim, nossa, mas tudo isso e tal. Não, fica tranquilo, isso aí a gente consegue ajustar a parcela para você. Em 4 parcelas já fica interessante? Ah, em 6 eu consigo fazer para você. É muito tranquilo você conseguir esse tipo de organização. E Sim, aí, usando isso com produtos high tickets, que hoje a construção civil sim, tá já numa está área nessa dessa, fase tá já. nessa fase, né? E se você vê que assim as pessoas elas não treinam, Uhum, não treinam de jeito para nenhum. vendas. Não. Eu falo que é o grande problema, até por que nós entramos nesse segmento, né? Porque era uma dor do Que profissional da área da saúde. sim, vários profissionais chegaram a mandar mensagens para gente. Pô, vocês vão abordar em algum momento isso, tá, não sei o que mais. Lá no Instituto Ferri, vira e mexe o que o pessoal pede para gente. Pô, como é que a gente pode abordar diferente? Como é que a gente pode vender mais, tal? Sempre tem. Outros treinadores também, quando a gente conversa para trocar alguma ideia, dizem a É mesma a coisa mesma também. coisa. Então, por isso que a gente resolveu trazer isso para vocês. Técnicas de vendas, a gente pode chamar de técnica de negociação, que é essa parte aqui. Técnicas de fechamento, o Gilmar acabou de passar para vocês uma técnica bem legal, bem interessante. Mas a gente pode preparar, inclusive, Algumas vamos outras pensar técnicas nisso, de negociação. né? Técnica de Técnica de negociação, negociação, técnica de técnica de fechamento, fechamento, aquela coisa, objeção, objeções, como sim, contornar as objeções, que são muito legais. sim, sim. É que tá caro. É, Depende. o, o- a grande questão do tá caro é a pessoa não viu o valor. Tá caro comparado a. Você está Exatamente. comparando com quem? Exatamente. A pergunta Exatamente. se tá caro, ele está comparando com alguém. Em Uhum. relação a quem? Se você conhecer o seu concorrente, É. Normalmente o tá caro, a gente aborda, né, quando é técnica de objeção, né, a gente fala assim, que ponto que você não entendeu aqui? Que quer que eu te repasso aqui? tá caro aonde? O que você achou É. caro? Então, se for, por exemplo, um procedimento estético, Uhum. ah, tá caro. Ó, deixa eu repassar então para você entender exatamente.
Tem o produto que eu vou aplicar, é um produto de qualidade ímpar, tal, não sei o que mais. A técnica, vai ter isso, vai ter aquilo, tal, não sei o que mais. Tem o pós, tem o Esse é o, acompanhamento, tem toda você essa parte. conseguiu perceber o valor, tal, 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 não sei o que mais. E, mas eu posso te ajudar te fazendo em 2 vezes. Posso, posso melhorar a forma de pagamento. Exatamente. E isso daí, você não diminui o preço, você melhora a forma de pagamento. É Isso. a melhor coisa. Quando a gente faz esse tipo de abordagem, né, para trabalhar a objeção e você não mexe no preço final, o que a gente está fazendo é valorizando o nosso trabalho, valorizando o nosso produto, valorizando o nosso serviço. E isso dá uma grande diferença no final das contas. Sim, a Dá uma grande. rentabilidade no final, a valorização profissional, como as Isso. pessoas te A observam. autoridade que você ganha como Sim, profissional, né? e Não só a pessoa em si, o vendedor que estava ali, mas também a empresa. sim, sem dúvidas nenhuma. Isso daí é fato que você consegue melhorar a sua credibilidade em cima disso também. Sim. Você tem, olha, o meu valor é esse por causa disso, e eu te entrego esse serviço, eu Uhum. te entrego este produto. E conversando esses dias, né? Esses dias atrás nós estamos falando de aparelhos de telefonia. Verdade. É, você tem valores e valores. Exatamente. Você tem aparelhos de mais de 15 mil e aparelhos de 2 mil que entregam praticamente o quê? A mesma A coisa. mesma coisa. Exatamente. E aí entra o quê? Proposta de valor, credibilidade, Por que eu serviço, compro um aparelho que custa 15 mil e não compro aquele outro que tem as mesmas mesmas características, mas características. que custa 1.000? Por quê? Qual é o motivo? Pensa no seu aparelho. Por que que você comprou o seu aparelho e E não não comprou o mais aquele barato? outro? De Ou repente, até o mais caro? não, de repente você pode ser daqueles que comprou o mais barato. É a sua maneira de encarar. Quais são os valores que você viu e você pegou e escolheu esse aparelho? Mas e se você escolheu aquele que é mais caro? Por que que você escolheu ele? E- Pensa no seu produto agora, no seu serviço. Como que você quer que o seu cliente te enxergue? Usa a mesma situação. Ele vai comparar o seu produto com o do seu concorrente. Qual é o que está sendo escolhido? E por que está sendo escolhido? O seu produto tem valor agregado maior do que o do seu concorrente? A gente precisa conhecer os nossos concorrentes, tá? É importante. A gente não fala do nosso concorrente na hora da negociação, mas a gente precisa saber o que ele tem. A gente precisa conhecer. e se o seu cliente começar a usar de argumentos para falar assim, tá caro, porque tem mais barato, e tem essa características, ele já foi no seu concorrente. Sim, Ele já avaliou o seu concorrente. Se você conhece o seu concorrente, se você conhece o que ele entrega, você consegue quebrar essas objeções também sim, e falando do seu produto. do seu produto. Você não precisa falar do seu concorrente. Exatamente. Não precisa Ah, fazer o marketing norte-americano. é. Então, imagina, por exemplo, que você trabalha com pneus. O meu pneu custa, sei lá, 300 e o do concorrente custa 250. E ele começa a falar, poxa, não, o outro lá é 250, tem por 250 e tal. Só que se eu conheço os meus concorrentes, eu sei que ele é 250 porque a marca não é adequada. Ou, de repente, a prestação de serviço dele não entrega isso que eu entrego. Então, o que que eu faço? Vou falar isso para o cliente? Não, eu vou falar o seguinte, olha, nesse meu aqui, a gente tem esse tipo de entrega, é esse tipo de pneu que tem essa característica que eu vou falar o que o meu tem a mais do que o concorrente. Porque na hora que ele for pegar e ele for lá olhar o outro, ele vai pegar e vai olhar essas características lá no outro. Ela vai olhar as características que eu sei que o outro não tem, que o meu tem. Exatamente. Mas eu falei só do meu. E aí entra a questão da ética nesse mesmo tempo. Pô, é antiética, é chato, né? Ficar falando mal do outro, né? Não precisa. Eu falo assim, para você crescer não precisa falar mal do outro. Exatamente. Mas a gente precisa conhecer o outro para poder falar do bem do nosso. Faz sentido para vocês isso? Porque faz Tem uma grande grande diferença diferença. na hora da venda.
Vai Mas ajudar gigantesca. muito, muito, muito mesmo. Então vamos voltar no spin. Voltando lá no spin. Pensando na intensificação. Nós vamos intensificar o problema. Exatamente. Quando você vai intensificar o problema, você vai dar aquela, eu falo assim, você vai dar aquela chave matadora. Sim. Mas ó, não é a gente que dá a chave matadora, mas a gente faz o cliente se sentir na chave matadora. Então, Ele próprio vai dizer, porque a gente vai perguntar e ele próprio vai dizer, nossa, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. mas por que eu falo da chave matadora? Porque você vai fazer aquela pergunta correta, Uhum, aquela pergunta assertiva, uhum. que a hora que a pessoa fala, nossa senhora, Jesus amado, se acontecer isso, eu tô perdido. É. Não vai. Qual é a diferença? Ela vai pensar isso daí, mas ela vai estar falando, porque a gente vai perguntar assim, e se você. Vamos usar de novo a mulher numa clínica de estética. Você ficou grávida, e aí você vai ter que ficar pelo menos uns 2, 3 meses acompanhando seu filho. Como é que vai ficar a sua clínica? Ela vai falar. Você teve um acidente e vai ficar internada 3 meses para poder recuperar desse acidente. Como é que fica a sua clínica? Como é que fica a sua rentabilidade? Como que você E a vai, gente deixa a pessoa falar. como que você vai se sustentar? Como que você vai sustentar seu filho esses 2 meses? Exatamente. Co- E a gente deixa a pessoa falar. Da onde sai o leitinho? É aquela hora que a pessoa fala assim, Jesus É. amado, Aí a o gente que deixa a que eu vou pessoa fazer? falar. Deixa ela. É. Ela, Ela vai ficar pensando isso. O que que eu vou fazer? Mas ela vai falar assim: nossa, eu não vou ter dinheiro, vai ser difícil, não sei o que mais, aquilo outro. Ela vai sentindo esse peso todo. A intensificação a gente vai trabalhando nesse peso todo, né, para que ela literalmente, você vai queira uma botando a solução culpa. daquilo. Você vai gerando culpa na pessoa, até a pessoa falar assim, nossa, realmente, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa, eu preciso resolver isso. Eu Preciso resolver. eu não sofri o acidente, não estou internado, Mas mas ela sentiu, eu senti que existe a possibilidade, sim. existe, todo mundo sabe que qualquer pessoa pode ter um problema de saúde a qualquer momento. Uhum, Então, nós temos que ter essa responsabilidade também. E aí, ela já vai sentir esse peso nas costas. exatamente. A hora que ela sente esse peso, aí nós vamos para onde? Aí vamos para a necessidade de Necessidade. solução, que é o nosso N final do spin. Aí nós vamos lá já começar a mostrar a solução para ela. E a gente continua com as perguntas, só que mostrando as soluções. Então, e se você conseguir aprender algo para você não ficar tão dependente assim de você mesmo? E se você tiver condições de aprender como preparar a sua equipe para que ela te atenda, para que ela atenda todo mundo, tal e tudo mais, e você fique mais livre? Se você tiver uma pessoa, uma equipe que atenda igual você na sua ausência, É. Como que você pode aprender a fazer a sua equipe trabalhar como se fosse você mesma? é isso aí. É mostrar. E imagina que assim, ó, e você ainda estando lá, você ainda aumenta a rentabilidade. Exatamente. Você ainda vai trabalhar com um maior número de pessoas. E se você tiver uma maneira de aprender a ser mais estratégica, aprender a enxergar lá na frente para saber o que que você tem que fazer hoje? É muito simples isso. É só assinar o Rota para o Sucesso. Que aí você já vai estar fazendo isso. Olha, Exatamente. Ó, bem aqui, ó, bem olha lá, aqui. é só pegar aqui, ó. Eu sou péssimo para isso. Ó. Eu sou um zero à esquerda para isso. Ó. Ah lá. Eu sou. Se existe uma pessoa que tem um probleminha de noção de espaço em tela, sou eu. Essa pessoa não Calma. tem jeito. Lá pelo centésimo você já vai Ah, estar não, bom. até o centésimo eu acredito que aí eu já corto o dedo e falo assim, ó, tá vendo? Leia, veja o QR Code, coloca o celular aí no QR Code que você já vai direto lá pro nosso portal. É isso aí, é isso aí. Mas, brincadeiras à parte agora,
a questão você gerou a necessidade. Você vai fazendo com que ela própria entenda que ela precisa daquilo. Então você vai fazendo perguntas mostrando que ela tem necessidade daquilo. Nossa, eu preciso realmente de alguma coisa, eu preciso aprender isso. Nossa, eu preciso realmente. Nossa, esse negócio de visão estratégica, não tem a menor ideia do que é isso. Para quem é um pouquinho mais velho, né, vai falar assim: nossa, eu só lembro de estratégia quando ele ficou falando um monte de vezes, em um monte de língua diferente no filme lá do Tropa de Elite. Tropa de Elite. Filme Tropa de Elite, Strategy. Só naquela hora lá com a granada. Exatamente. Então, você vai fazendo as perguntas, a própria pessoa vai falando assim: poxa, eu realmente preciso disso, eu preciso. Na hora que você viu que a pessoa está tão envolvida no eu preciso disso, eu quero isso, eu realmente vou fazer isso. Aí tá na hora de você tá apresentar o Rota para o Sucesso para você, que é o programa que vai gerar todo esse conhecimento para você se aprimorar e gerir a sua clínica de forma diferenciada, tanto com a sua equipe de marketing, sua equipe de vendas, sua equipe de colaboradores, e formar o quê? Toda uma rentabilidade no seu negócio para realizar os seus sonhos. Então, esse é o programa Rota para o Sucesso, que é só acessar o QR Code que está aqui na tela e você vai poder o quê? Conhecer todo esse material que estamos lá, né? Sim. Estamos lá dentro também, estamos aqui no canal do YouTube ao vivo, mas lá temos todos os episódios, temos conteúdos exclusivos para assinantes do plano anual e todo o conteúdo também para o plano mensal. Lembrando que quem assina o plano anual, além do conteúdo do plano mensal, tem também ainda mentorias, 6 horas de mentoria com a nossa equipe de mentores, tem cursos mensais, todos os meses nós estamos lançando cursos para desenvolvimento, tanto pessoal quanto empresarial, e ainda tem acesso também às nossas mentorias VIPs, que são mentorias gratuitas para profissionais da área de saúde, que nós tiramos dúvidas de todas essas áreas que nós já falamos, que vão estar também lá presentes. E esses conteúdos são exclusivos para quem são os assinantes anuais. Então, quem assinou o plano anual tem direito a mentoria VIP, aos cursos e também à mentoria individual. Então, não perca tempo, aproveite e acesse o nosso portal fazendo a leitura aqui do QR Code. E também já aproveita e se inscreva aqui no nosso canal, já compartilha nosso vídeo aqui para poder aumentar também os nossos seguidores e os nossos acessos aqui também. E se está gostando, deixa um joinha também. Já deixa o joinha e se ficou com dúvida, comentários. Põe as perguntas lá que nós pessoalmente olhamos tudo que aparece lá, respondemos e dependendo do tipo de assunto, a gente pode trazer como um episódio aqui. Um novo episódio aqui para nós discutirmos e levar a solução aí para você. É isso aí. Então, depois que mostrou a necessidade, a pessoa praticamente já comprou. É acertar detalhes, ajustar forma de pagamento, assinar contrato e tudo mais e tá feita a venda. E tá feita a venda. Então, o importante que nós temos é o quê? O que eu sempre falo nessa técnica é a pessoa entender o timing de passagem. Exato, isso é muito importante. E eu falo que o grande detalhe dessa técnica é você não exagerar nas perguntas em cada uma das etapas. E a percepção tem que estar muito elevada para você sair do S para o P, ou seja, da situação para o problema, aí depois do problema para a intensificação. Às vezes pode acontecer de problema e intensificação ser mais ou menos junto, e aí sim o momento de passar para a necessidade de solução. E depois é só a técnica de fechamento. Aí é técnica de fechamento depois. Exatamente. E existe um time específico, um número de perguntas? Depende muito de cada produto, cada serviço. Serviço. O que acontece normalmente assim, é você preparar um script com as perguntas. Poxa,
Eu conheço o meu nicho de cliente, eu tenho um avatar desenhado. Então, para esse avatar aqui, quais são as perguntas de situação? Quais são as perguntas de problema? Quais são as perguntas de intensificação? As de necessidade de solução. Você já tem as perguntas preparadas. Significa que eu vou fazer tipo Todas. telemarketing e vou. Telemarketing. Não. Mas você tem elas preparadas já em mente para que você comece a conversa com já a pergunta adequada para começar e já pronta na cabeça. E aí podem surgir outras durante a conversa, Já podem vai surgir acrescentando no seu script. momentos para você encaixar uma ou outra. Pode ser que você encaixe todas elas, pode ser que você use só algumas. E aí você vai passando. Poxa, mas quanto tempo de negociação? Aí depende muito do produto ou serviço. Se você está trabalhando com um ticket de, por exemplo, 1 milhão, você vai ter várias reuniões para fazer com várias horas e tudo mais. Se você está trabalhando, por exemplo, de coisas de 5 mil, 10 mil reais, de repente uma única reunião você consegue fechar. Mas, de repente, pode precisar de duas, Duas, três três reuniões. horas. Pode ser 2, 3 reuniões. Pode ser meses, pode ser que você aborde várias pessoas diferentes, porque precisa de passar por escalas, né, e tudo mais. Uhum. Você fala com o comprador, depois você fala com o supervisor, depois com o gerente, depois com o diretor. Tudo depende do tamanho do ticket e do tipo de produto e serviço. Então você precisa ter um roteiro, um Sim, script de vendas. é a maneira de você se Preferencialmente, preparar isso, para isso. preferencialmente com as perguntas que você pode realizar, Sim. tá? Aquelas perguntas que você, olha, quais são as situações que vão interessar o seu produto? Quais assim, é você definir mesmo as perguntas e você tem lá todas as perguntas de cada etapa do spin. Tenho lá Na mão. todas as perguntas, tá na mão. Ah, eu começo, né, a de situação normalmente é uma das que eu tenho já. Uhum. E aí conforme vai conduzindo, opa, eu vou encaixar essa daqui. Ah, não, surgiu uma nova, diferente e tal, não sei o que mais. Vai E agora, montando, pô, passei pro problema. Tá, eu posso usar uma das que eu tenho lá ou, de criar uma repente, nova no criar uma momento. nova ali. Mas, poxa, como é que eu faço para perguntar isso? Você já tem. Se você ficar perdido, você já tem a pergunta. Aí você já põe a pergunta que você já tem E no se script. você montou o script, se você Exatamente. montou, você já tem a noção de como elaborar novas perguntas. Exatamente. Exatamente Então, isso. apareceu uma situação, você já consegue elaborar automaticamente uma pergunta. Quando a gente fala de elaborar um script com as perguntas, não é ficar igual telemarketing, tá, pessoal? Ah, isso. Perguntando pá, 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 pá. Aí a pessoa Como é a faz sua, uma resposta que não tem nada a ver, você continua na pergunta lá. como Não, que é, é uma como que é, conversa. qual é a cor da sua clínica? Verde. Sabendo que a sua clínica é amarela, por que que você faz isso? Exatamente. É, É terrível, é é terrível. terrível. Então, assim, é saber que, por exemplo, né, esse daí que você deu, responder o que é verde, essa pergunta de amarelo eu não vou Não, não fazer. fazer. Não tem. Mas, Simples né, assim. Mas tem tem telemarketing. telemarketing. que, Tem telemarketing. se você tem telemarketing na sua empresa, trabalha com eles. Trabalha com eles. Mas você tem Para ter um telemarketing. script mais inteligente. Mas tem telemarketing na sua empresa? Primeira coisa, manda eles te ligarem. Manda eles te ligarem e venderem o seu produto para você. Não, E veja se você faz compra. diferente. Faz diferente. Se transforma num cliente oculto. Coloca você na listinha lá para alguém te ligar, como se você fosse qualquer outro cliente. É isso daí. É Como isso aí. cliente oculto. É um E aí cliente. você vai sentir. Vê se é legal. Vê se. Exatamente. Você é diretor de algumas agências, algumas empresas. Põe seu telefone lá na lista. Para te ligar no domingo à tarde para vender serviço. Uhum. Já tem uma vontade. Dá uma vontade. Bloqueio. 9 horas da noite. Bloqueio. 9 horas da noite. Nossa. Tem que pensar melhor, não é? Sim. E a própria abordagem mesmo, né? Como Sim. fazer a abordagem e tal e tudo mais. Mas aqui a gente está falando de uma equipe de vendas
treinada, de alta qualidade, porque a gente está falando de ticket mais elevado. Então, é uma equipe treinada e de alta qualidade. Não é só Certo, panfletagem. pessoal? Não é panfletagem. Aqui, a venda está totalmente baseada na necessidade do cliente. E aí, quando a gente vai fazendo essas perguntas, é uma maneira de abordar, é uma estratégia de abordagem que vai mudar a maneira como você vai fazer a venda. Mas a gente está vendendo baseado na necessidade do cliente. Que está dentro de todas as nossas 3 técnicas de vendas. Exatamente, E você pode exatamente. pegar. Na realidade, as 3 técnicas, elas são assim. Eu não vou dizer que são. Você pode somá-las, mas elas estão dentro do mesmo perfil. Do mesmo perfil, Do exatamente. mesmo perfil. Você trabalha com a necessidade, não é aquela compra por impulso. Você não vai ter uma compra por impulso Não. desses produtos. Não. A compra por impulso você trabalha muito no emocional, né? É. Aqui você tem mais a questão do racional. Ela tem Porque também. a ideia sempre na venda que a gente faz baseada na necessidade é aquela venda que a gente vai ter pós-venda, que a gente vai ter recompra, a gente vai trabalhar junto com isso a fidelidade. Então a gente já está, na própria venda, a gente já está dando uma abertura já para o pós-venda. Sim. Então, a nossa equipe de pós-vendas já fica preparada, porque ela já sabe que tem pontos para explorar que a nossa equipe de vendas já deixou preparado. Já tá engatilhado para poder fazer o pós-venda de Exatamente. forma mais tranquila e Exatamente. assertiva. E a ideia é sempre trabalhar. O que a gente vai fazer no pós-venda? Trabalhar a lealdade e trabalhar o que a gente chama de apóstolo. Lembra que lá no nosso episódio que a gente falou do Aidala? Que é o quê? Ele trazer outros clientes para a gente também. E como estimular ele a fazer isso. Exatamente. Exatamente. Pessoal, estamos já. Quando o assunto é bom, o tempo Vai que passa vai, né? rápido. O tempo voa. Já estamos chegando aqui no final de mais um episódio. Vamos então para a nossa mensagem final? Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá para a nossa mensagem final hoje. Bom, técnica do spin selling é excelente, é maravilhosa, que você pode transformar a sua empresa como um todo. A sua equipe de vendas, ela vai vender sem parecer que está vendendo. O cliente está sentindo que ele precisa de você desesperadamente. Então, você treinar a sua equipe de vendas para fazer o spin selling vai dar uma grande diferenciação em todo o seu resultado, principalmente porque você pode trabalhar com um ticket mais elevado, não só porque é o preço do seu produto, mas você pode melhorar a rentabilidade da sua empresa justamente porque essa abordagem te dá essa condição. Pensa nisso daí, transforma a sua empresa para ter mais rentabilidade. E conta pra gente depois. E conta para nós depois, deixa aqui nos comentários também se você aplicou as técnicas nos vídeos anteriores, aplicou a técnica, o que você achou, qual foi a dificuldade, como que você está vendo os seus resultados, até para dar um feedback para nós aqui, porque nós aplicamos algumas dessas técnicas em alguns produtos, em outros produtos nós mudamos as técnicas. Sim. E isso gera o quê? Recorrência, gera valor, gera tudo. E eu queria saber como que está no seu caso. Se também está tendo esse mesmo valor, está tendo essa mesma ação. Então deixa aí nos comentários também, para nós é Marca importante. aqui embaixo, marca aqui embaixo. E compartilha com os amigos. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com os seus amigos. É isso aí, é isso aí. Marcos, muito obrigado por mais esse episódio. Queria agradecer. Um bom 2024 para nós aí, uma longa parceria. E para você, um excelente ano que consiga aplicar todos esses conhecimentos, colocar isso em prática, ter melhoria na rentabilidade e fazer o quê? Fazer prosperar o seu negócio. Gilmárcio, foi muito bom, mais um episódio aqui contigo, um grande 2024 para nós, para você que está aqui com a gente toda quarta-feira, acompanhando, aprendendo cada vez mais. Aproveite realmente e leva para sua empresa o que você está aprendendo aqui conosco. Essa é uma troca fabulosa que vale para todos nós. E, lógico, quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Vamos falar mais um pouquinho de venda. Vamos continuar janeiro com vendas? Vamos continuar janeiro com vendas? Acho que é legal.
Vendas é uma coisa que assim, ó, eu sou apaixonado. Vender, eu só não vendo, como diz a minha mãe, só não vendo minha mãe porque ela está cuidando das minhas crianças, porque senão também já vendia ela também. É importante. Depois que você começa com técnicas de vendas e vê o resultado, Sim. você vai ver que é extremamente necessário, mesmo para o profissional da saúde, Uhum. que ele não é treinado para isso, ele precisa treinar porque gera maior autoridade e maior resultado. Pessoal, um grande abraço e até a próxima quarta-feira, segunda quarta-feira do ano, com novas técnicas de vendas aqui e novidades. Um grande abraço. Até mais, gente. Até quarta.